bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, de Vasco da Gama 1, Juventude 3. O meu coração tá pedindo pra falar muito mais coisa do que de fato eu vou poder falar nesse vídeo aqui, porque a gente tem que controlar às vezes a emoção, porque, né, como produtor de conteúdo, não é porque a gente tá na internet que é a casa da mãe Joana, que a gente pode esculhambar os outros, fazer o que bem entende, e a gente tem que manter uma linha do respeito. Dentro da linha do respeito, não ultrapassando tudo que eu xinguei esses jogadores hoje, da minha casa aqui, eu vou dar uma maneirada. Vou dar uma maneirada nas palavras aqui. Mas eu tô com o mesmo sentimento que eu tava da derrota do Vasco pro Vitória no Barradão, com um jogador a menos desde o primeiro tempo. O Vitória ali afundado na zona de rebaixamento, tá até agora nessa condição. E naquele dia, a atuação do time do Vasco foi escrota, foi abjeta, foi uma bosta. O termo é esse, foi uma bosta o que o Vasco apresentou naquele dia. E vocês, no jogo do Botafogo e hoje, não pelo adversário, porque o Botafogo é um grande time, a gente tem que respeitar, tem um bom elenco, perder para o Botafogo é normal. Agora, a postura, a maneira ridícula que vocês jogaram com o Botafogo e a maneira horrorosa que vocês se postaram hoje contra o Juventude, isso é abjeto, é nojento. Eu me senti hoje vendo o jogo do Vasco torcendo pro time de 2021, pro time de 2020, pro time de 2013, pro time de 2008. Eu me vi naquele lugar de novo. O Matheus França hoje me lembrou o Ribamar, ele me lembrou o Rafael Galhardo, ele me lembrou o Amaral, ele me lembrou... Vai pensando no Galdames, no Sforza. Esse tipo de jogador que eu não queria nem ver com a camisa do Vasco foi o que o Matheus França hoje me lembrou. Hoje, tu tinha que fazer, meu parceiro, era pedir pra cagar e ir embora, cara. Não é que o Matheus França é um jogador tecnicamente horroroso, não é. Mas a maneira displicente, a falta de vontade que esse rapaz tem em campo é revoltante, cara. Ele joga num sono desgraçado. Dorme em campo, pisa na bola, quase cai sentado em cima da bola. Que partido horrível! Seu Fernando Diniz, o kamikaze da colina. Gosto, sou fã, admiro, mas você tem hora que irrita. Todo jogo do Vasco é a merda desse kamikaze. Pô, o resultado não tá legal? Daqui a pouco ele vai tirar o Léo Jardim, vai botar o Coutinho no gol e sabe lá Deus que mais que eu vou esperar dele. O Matheus França, que é uma íngua, não tem vontade nenhuma pra disputar uma bola, pra dividir, pra ralar a merda do cu no chão, ele acaba de volante todo jogo. As substituições que o Fernando Diniz faz, abrindo, arreganhando o time, mais colocam o Vasco próximo de tomar um gol do que diminuir o placar. Contra o Vitória, de novo, era um time fraco, já tava acabando o jogo e tava com um jogador a menos. Tava com um jogador a menos. Aí ele fez isso contra dois times fortes, que foi o São Paulo e o Botafogo. E ó... Aí hoje ele tentou fazer de novo com o Juventude. A gente tomou uma bola na trave, tomou o terceiro gol e cabia mais. Se o Barros não chega um pouquinho na frente do Talher para ele fazer a falta, já tinha tomado o gol ali. O Juventude o tempo inteiro estava mais próximo de fazer mais um gol do que o Vasco diminuir. E uma coisa importante a se comentar também. Vocês estão se mostrando um bando de jogador bundão. O Vasco como instituição nos últimos anos perdeu a postura de saber jogar como clube grande. Fiz questão de pegar esse agasalho de 98 do Centenário aqui, porque esse time aqui, que representa a história do Vasco, e o que o meu clube era até 2000, era um clube que ganhava, empatava e perdia, mas quando chegava a decisão para jogar, sabia se portar. Perder faz parte do esporte. Vocês, enquanto a briga era contra rebaixamento, era o leão. Porra, jogava melhor todo jogo, às vezes empatava, perdia por uma falha individual, veio os reforços, o time encaixou,
né? O time agora é melhor, conseguiu arrancar. Enquanto era patinho feio. Quando todo mundo virou a chave, torcida, imprensa, até a imprensa que vive matando a gente de porrada e nunca dá moral pra gente, até a imprensa virou a chave. Pô, o Vasco tem um bom time, é time pra Libertadores. Hoje, se a semifinal fosse agora, era favorito contra o Fluminense. Aí, na hora que vocês recebem a alcunha de protagonismo, de agora vocês estão entre os melhores times do país, estão jogando bola, o time de fato é bom, a janela mudou da água pro vinho, o que vocês fazem? Vocês pipocam. Um bando de pipoqueiro, porque o Vasco, infelizmente, torcedor, se acostumou a jogar como patinho feio. A jogar como aquele timezinho ali de jogar por uma bola. Aquele time que levanta a mão pro céu e comemora quando arranca um ponto ou quando arranca uma vitória de um clube grande. Que comemora uma vitória contra o Flamengo como se fosse um título. Então, parabéns. Nenhum torcedor que se empolgou, que se animou, que estava feliz, que o Vasco voltou, ninguém tá errado não. Ninguém tá errado não. Quem gerou essa expectativa na gente foram vocês. E quem tá fazendo a gente passar vergonha são vocês também. Subiram no salto? Já estão achando que realmente são os pica? Que partida horrível de vocês hoje, cara. Eu não lembro qual foi a última vez que me deu assim, vontade de socar e quebrar uma parede vendo um jogo do Vasco. Vocês despertaram o meu pior sentimento como torcedor hoje. Perdi pro Botafogo de 3-0 e não fiquei nem um pouco revoltado como eu tô agora. O placar foi até pior, mas o time dos caras é bom, pô, beleza e tal. Agora, tomar a sapatada que a gente tomou em casa hoje pro Juventude, do jeito que vocês jogaram, porra, velho, não dá. Não dá. Não dá. Vou falar mais algumas coisas aqui, só antes lembrar vocês que a Ganhei.bet é a nossa mais nova parceira aqui no canal Futebolaço. Sei que vocês estão chateados e tal, mas pô, prestigie os nossos parceiros, dá uma força pra gente aqui no canal. Está sempre aqui procurando representar vocês, trazer um conteúdo de qualidade. Lembrando, tem que ser maior de 18 anos, tá bom? Aposte com segurança aí, é o dinheiro só do teu entretenimento mesmo, daquele x-tudo, daquele rolê, aquele dinheiro que você ia gastar para entretenimento, faz a tua apostinha lá, você pode ganhar sim, mas pode perder também, então seja consciente. E tá rolando a Go Black da Go Case, tem muito produto legal, o menor preço do ano. A gente é Vasco, vai morrer Vasco, ninguém vai deixar de ser Vasco, então eu sei que tá todo mundo chateado, mas aproveita que tem aquele produto que você já tá querendo um tempão, mas pô, tá um pouquinho apertado, a hora é agora. Dá uma olhada no site da Go Case, não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir o teu desconto, tem até 70% de desconto nos nossos produtos, tá? Tem copa aí de 1 litro 120, garrafa de 750 ml, tem de 550 ml, tem os famosos e tradicionais. Copo Vibe tava na promoção por R$80, ele saiu de 120 por 80, então tem muita coisa legal. As capinhas de celular, oportunidade boa de você presentear alguém, comprou uma segunda sai de graça, tem mochila também, carregador portátil, Go Case, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui na descrição. Cara, que nervoso, cara, que esse time me deu hoje, que nervoso. Peço desculpa aí pra se me excedi em alguma coisa, alguém de alguma forma do nosso público aqui não tá acostumado a me ver puto da vida do jeito que eu tô, mas, cara, me irritou muito, cara, me irritou muito. Já tinha falado pra vocês, eu falei, ó, se o Fluminense ganhar o jogo do Mirassol, esquece esse negócio de Libertadores, porque todo mundo ali abriu, o Fluminense abriu 8, o Botafogo abriu 9, faltando antes do jogo de hoje, 6 rodadas pra acabar o campeonato. Aí agora eles me fizeram essa babaquice hoje aí, esquece e, ó, abre o olho pra não perder a vaga até na Sul-Americana. Porque por hora vai até o 13º lugar. E quem tá atrás da gente aí tem essa rodada pra jogar e tem mais 5 jogos. Tem 3, 4 pontos. Do jeito que esses jogadores são pipoqueiros, eu nem duvido ficar na água de salsicha aí, não ir pra lugar nenhum. Queria comentar um lance de arbitragem aqui. Na verdade, queria comentar duas coisas aqui. Uma, o Talhari prende a bola no meio das pernas, agarra a bola com a mão, simula uma agressão do Paulo Henrique e ele não toma amarelo. O pipoqueiro do juiz também deu amarelo só pro Paulo Henrique, que foi lá tomar a bola da mão do Talhari que tava fazendo cera.
Aí o que ele me faz? Ele me dá um amarelo pro Paulo Henrique e não dá pro Talhari, porque ele é um pipoqueiro, porque o Talhari tinha amarelo e ele não quis expulsar um jogador importante do Juventude pro próximo jogo e deixar o Vasco na bafa. Se eu não me engano, ali ainda tava 2-1. Então ele pipocou. Ele deu um amarelo pro PH e não deu pro Talhari. Ou dava pros dois ou não dava pra ninguém. O que menos merecia, inclusive, era o Paulo Henrique. Aí, num lance depois, no final do jogo, um contra-ataque pro Juventude, o PH faz uma falta normal, e ele sabe que ele já tinha dado um amarelo pro Paulo Henrique, exagerado, e pipocou de dar pro Talhari. O que ele podia ter feito? Cara, eu só dei pro PH na outra jogada lá, exagerei talvez um pouco, vou dar uma contemporizada, tá 3-1 o jogo já, Paulo Henrique é um jogador importante do Vasco, ficava por isso mesmo, nem o Juventude ia reclamar não, porque o jogo já tava ganho, o lance foi aos 40 e todos já, faltava 1 minuto pra acabar o jogo, sei lá, ele vai e me expulsa o Paulo Henrique, pô. Aí uma outra coisa do segundo tempo, que não dá pra entender. O que, a vontade é falar uma palavra enorme, gritando que começa com C e termina com alho, que diabo o Ryan foi bater aquele escanteio no segundo tempo? O nosso hoje melhor jogador na bola aérea fez um gol de cabeça, fez um gol, inclusive de bola aérea assim, escanteio contra o Flamengo. O que diabos o Ryan foi bater o escanteio? Foi ordem do Diniz? Foi o Ryan que viajou na maionese e foi pegar a merda daquela bola? Eu espero que tenha sido o Ryan. Porque se isso saiu da cabeça do Fernando Diniz é maluquice, pô. Que por sinal ele ainda bateu o escanteio de maneira horrorosa. O Andrés Gomes hoje, que jogo horroroso, cara. Que jogo horroroso. Errou tudo, ele acertou uma jogada. Quem dominou a bola foi levando e o cara prau. Seu juizinho também, o Juventude picou o segundo tempo inteiro, a bola não rolava. O Jandrei caía de um lado, o tal do Sam caía do outro, o Talhari fazia cera, toda a falta nele parecia que tinha tomado um tiro de bazuca, e o acréscimo do céu, ó, pequenininho. Ah, bem lembrado, o lance do terceiro gol do Juventude, quem tem que tomar um esporro colossal é o seu Robert Renan. Que ninguém pode falar nada, né? Que é o novo Mauro Galvão, né? O seu Robert Renan foi responsável direto pelo gol do Juventude. O Diniz no kamikaze dele, todo exposto, toda hora o Juventude achando bola longa e levando perigo. O Barros toma uma bola nas costas, o jogador sustenta aqui e o Robert Renan dorme. Ele acha que ele tá sozinho e ele para de correr. Quando ele olha e vê que o jogador do Juventude que faz o gol tá do, acho que é o Everton, sei lá, arrancou, ele deu merda, agora eu tenho que correr. Sendo que aí, meu bonitão, já era, o cara já foi. E aí quando tu ameaçou a correr, o cara já tava lá chapando e fazendo gol, porque você dormiu. Porque você, assim como o Matheus França e o time do Vasco todo hoje, jogou num sono do cacete. Se você tá acompanhando a jogada ali, o terceiro gol não tinha saído. E vai saber lá se pelo menos um empatezinho a gente não fazia. Mas com a partida que vocês fizeram hoje, a gente podia jogar até segunda-feira que não ia fazer o gol. Léo Jardim, de novo, Léo Jardim, de novo. Que saída de bola horrível. O Cocão errou naquele jogo lá, que inclusive a galera quis pendurar ele numa cruz contra o Ceará, mas quem bota o Cocão na furada, e aí o Cocão já tem suas limitações e faz a besteira e erra o passe, foi o Léo Jardim, que botou o Cocão no fogo. Hoje, ele deu uma jogada de brinde pra virada do Juventude. Tenta sair jogando por dentro, com o Nuno de costa, o Nuno também num sono do cacete. Ficou olhando a bola, esperando a bola chegar. Acho que é o Jadson, antecipa ele. A bola espirra pro Nenê. O Hugo Moura entra igual um bonde. Toma um drible do Nenê, uma caneta, sei lá. E o velhinho é pica. Ele vai e faz o gol. Gol de Juventude. Pô, cara, na moral, vocês me irritaram muito hoje, cara. Muito. E o pior, a gente tem uma data FIFA agora de 11 dias. A gente vai ficar remoendo. Vai ficar mastigando essa derrota de hoje, essas 3 porradas por 11 dias. E aí, a gente tem agora 2 joguinhos maneiros. Vamos pegar o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, vamos pegar o Bahia em Salvador. Minha expectativa, 2 cacete. 2 cacete. Aí vai ser maneiro pra cara de vocês. Emendar 5 derrotas seguidas. Porque quando vocês fazem uma coisa boa, vocês têm que fazer uma merda pior depois, né? Ganha 4 jogos pra perder 5. E aí, pros emocionados, que quando a gente fala, espera um pouquinho, calma,
Pô, dá, mas tá difícil. Tirar 5 pontos em 8 rodadas, dá, mas, pô, a turma de cima costuma pontuar bem. Calma. Pessimista. Só fala merda. Tá pensando negativo. Aí, cadê você que falou isso? Quando eu comentei lá, pra vir agora e falar, pô, desculpa, cara. Realmente, eu fui emocionado, eu sou um sem noção. E você que é o cara mais equilibrado comentou. E eu não fiz no comentário nada demais, foi o básico. O básico. Dá pra ganhar, dá, o time tá jogando bem e tal, legal, dá. Mas já tinha gente falando que o Vasco ia ganhar os 8 jogos, que você pediu um pouco de calma e, ó, vamos jogar jogo. Eu comentei ainda, eu falei, o que a gente fez até aqui serviu só para nos colocar na condição de almejar a Libertadores. Foi o que a gente construiu até o jogo de São Paulo. Porém, são 5 pontos, meu brother. Se você tem uma rodada ruim na sequência, o teu concorrente ganha, vai pra 8. Aí tu fica naquela brincadeirinha de 8, 5, 6, 5, 4, 3, 6. Não tira, cara. A não ser que você tenha uma arrancada muito forte. Então os jogos contra Botafogo e São Paulo era o divisor de águas. Era ganhar do São Paulo, a rodada ajudou, encurtava de 5 de 6, de 5 pro Botafogo, empatou, abriu 6 para 3 pro Botafogo e encurtava para 2 pro Fluminense. Jogava com o Botafogo, não podia perder. Podia até empatar o jogo, porque tu mantia o Botafogo ali a 3 pontos. Tinha ganho de São Paulo, ganhava uma gordurinha e ia negociar com o Botafogo. Hoje com o Juventude ganhava. Aí os caras me perdem pro São Paulo, não satisfeito, tomam um atropelo do Botafogo, pronto. Então, quando alguém for pé no chão, for equilibrado e falar, torcedor, lembra do telão lá de São Januário? Torcedores, calma. Dá pra sonhar, dá pra acreditar, dá pra pensar positivo, dá, mas também pode dar errado. Do outro lado também tem um adversário. Se tem alguém tentando ser um pouco equilibrado, um pouco sóbrio de, pô, vambora, mas calma, tem uma distância aqui pra tirar, não leva isso como pessimismo, não leva isso como torcer contra, não leva isso como sei lá o que vocês levam, porque tem uma galerinha que vive em Nárnia. Aí eu queria ver a fila agora, voltando aqui, os comentários de merda que eu tive que ler, falando um monte de besteira, eu queria ver vocês voltar agora aqui e, pô, irmão, foi mal mesmo. Eu vou fazer questão de voltar lá e vou responder vocês. Vamos ter um pouquinho de pezinho no chão. Deve ter um monte de homem barbado velho aí que não aprende, pô.